O que a gente chega à conclusão? Ignorem o que está escrito nessas bolinhas, que eu só peguei a imagem da internet. O gnosticismo é um termo guarda-chuva, é assim que eles vão se referir. É aquela coisa que cabe muita coisa e cada um vai ter a sua característica, né? A gente pode pintar de cores diferentes aqui, cada pedaço do guarda-chuva. Então, eles chamam de um termo guarda-chuva, né? Que isso é usado para muitas coisas e explica bem. Então, a gente vai ter os setianos, os seguidores Valentino, Basílides, de Tomé e outros, dentro desse guarda-chuva que a gente chama de gnosticismo. O que tem nesse guarda-chuva? Eu pus só alguns exemplos. Pode ter outras coisas que eu esqueci. É só para a gente ter uma noção. Então, dentro do guarda-chuva gnosticismo, a gente vai ter a ideia de um Cristo espiritual, que é diferente do Jesus carnal. E aí vão falar, quem é do lado da igreja vai falar, isso é heresia, do docetismo, que Jesus não é, que Cristo não é carne. E aí o pessoal confunde, que acha que ao gnóstico dizer que Cristo é espírito e não é matéria, eles estão dizendo que Jesus nunca nasceu no corpo físico, porque a gente se acostumou a ler Jesus e Cristo como sinônimos, e os gnósticos não trabalham como sinônimos. Jesus é um Cristo, ele representa um Cristo, ele dá um ensinamento que vem do Cristo, mas ele é um homem. Então, essa ideia de que é diferente uma coisa da outra, ficou no adocionismo, arianismo, docetismo, tudo foi chamado de heresia. Mas os gnósticos têm, no geral, né, essa ideia de que há uma ideia metafísica, um Cristo como um ente, não uma entidade, não é uma consciência que está indo para lá, fazendo projeção astral, então não é uma pessoa, nem uma consciência, mas um ente, uma força que é espiritual e está presente em todos nós e que se manifesta no mundo. Os gnósticos vão falar então da centelha divina, que todos nós somos possuidores da centelha crística, uma centelha divina, Deus dentro de nós, o reino de Deus está em vós, em todas as coisas, né? Essa ideia é muito gnóstica, que é diferente da Deus criador e criaturas que têm que obedecer aos mandamentos de Deus e tal. A ideia gnóstica é que nós somos da mesma natureza de Deus. Existe essa centelha de Deus dentro de nós. O reino está em nós. É uma ideia gnóstica. Então, o mundo é uma prisão e há um Deus mau. Estou simplificando, porque tudo isso também vai ser discutido. Mas alguns textos gnósticos vão apresentar o mundo como a caverna de Platão, o corpo como a prisão da alma. E a ideia de um Deus criador mal, porque ele representa a ignorância, o vício, o desejo, a raiva, o ego, né? Então ele aprisiona a nossa mente, a nossa alma. Que esse não é o Deus de Jesus, o Deus uno, o Deus da totalidade divina. A gente encontra nos textos gnósticos essa distinção entre dois deuses diferentes, ou duas forças. Um superior, que representa o espírito, a unidade, que emana essa centelha divina, e o outro que é só o criador da matéria que nos aprisiona. Então, isso é uma ideia gnóstica, está dentro do guarda-chuva. Nem todo texto gnóstico vai falar disso, mas alguns vão. Muitos gnósticos vão usar, então, termos gregos, da filosofia, nous, mente divina, logos. O logos está no Evangelho de João, que traduziram por verbo, mas logos é uma ideia que aparece em Heráclito, nos estoicos, em Filon judeu. Então, logos, se a gente começa a entender que havia uma discussão filosófica naquela época, começa a entender o que se entende por logos, o próprio Evangelho de João fica muito mais profundo, muito mais interessante, e a gente começa a ver que não é só uma crença, eles estavam ensinando filosofia e metafísica e coisas muito complexas também. E a ideia dos éons, essas grandes manifestações dos mundos celestiais que vão emanando da unidade de Deus até chegar no homem, né? Então a gente tem isso dentro dos sistemas gnósticos também. Um dualismo platônico,
né? A ideia de que o mundo sensível dos nossos sentidos, do meu corpo, das minhas sensações, das minhas emoções, concreto, ele é uma cópia do mundo divino, né? O sensível e o inteligível, né? O microcosmos e o macrocosmos. Isso tem no platonismo e os gnósticos usam essa estrutura para passar o seu ensinamento. A ideia da uma salvação pelo conhecimento e Jesus como um mestre. Aí aqui Jesus, ele é um salvador no sentido de que ele traz um caminho para a salvação e ele é capaz de iniciar aqueles que trilham esse caminho. Mas ele não é o que morreu para nos salvar. Ele é um mestre de sabedoria, ele é um exemplo a ser seguido, ele é um hierofante de mistérios, um iniciador espiritual. Mas esse conhecimento não é só eu falar, vocês ouvirem, aprendi, então estou salvo. Porque vocês vão ver vídeos ou palestras por aí que vão debochar dos gnósticos dizendo, que bobinhos, eles acham que se eles conhecerem, eles estão salvos. Aí, e a virtude, e a graça, e o poder divino? Não, esse conhecimento é o conhecimento da minha mente divina, daquilo que há divino em mim, que se une ao que há de divino no universo. Então, não é um conhecimento, aprendi uma prova de matemática, agora eu conheço geometria. É um conhecimento que conhece a realidade divina porque ela está em mim. Portanto, para o gnóstico, esse conhecimento é o autoconhecimento. O conhecimento da nossa natureza mais profunda e mais conectada com aquilo que é espiritual, aquilo que é mais puro, mais refinado dentro de mim, que está em mim. E aí eu ao conhecer, eu me conheço e eu conheço a totalidade. Isso é um ensinamento gnóstico. Quem conhece a si mesmo, conhece o todo. Mas a gente tem que entender o que é esse si mesmo e o que é esse conhecer. Não é conhecer as suas manias, os seus gostos, a sua personalidade. É mais profundo que isso. Mas os gnósticos vão ensinar. A salvação, essa ideia de que você se liberta do sofrimento, que você retorna à casa do Pai, se dá pelo conhecimento, mas esse conhecimento que te reconecta à sua natureza divina. Então, está dentro do guarda-chuva gnóstico. O Cristo em vós. E vai aparecer muito o tal do mito de Sofia, Demiurgo e os arcontes, em vários textos. Mas nem todos os textos que são identificados com ideias gnósticas vai ter o mito de Sofia nele. Alguns vão ter. Então, essa imagem é mais para dar uma ideia geral para vocês, da complexidade que é a discussão. Mas a gente ter essa imagem do guarda-chuva e entender que vários sistemas complexos que dialogam entre si. E vão ter, né, semelhanças, mas também diferenças.